Como escrever boas teses no parágrafo introdutório? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é função. Função da introdução. No parágrafo introdutório, nada mais é do que apresentar tema, apresentar o tema e a tese. Então, a necessidade de escrever uma boa tese no parágrafo introdutório, você precisa prestar muito atenção nisso que eu vou falar agora. Se você realmente quer alcançar 900 mais nos seus textos, é a seguinte: representa 50% da sua nota da introdução. Os outros 50% significa basicamente a apresentação do tema. Então, se você pudesse resumir isso, é assim, ó, bicho, quando o seu corretor vai olhar para o seu parágrafo introdutório, quando o seu corretor vai olhar, vai ler o seu parágrafo introdutório, ele procura desenfreadamente essas duas coisas: a apresentação do tema e da tese. Essa apresentação da tese não pode ou não deveria estar escondida. Então, às vezes, eu sinto que vocês veem alguns formatos introdutórios que funcionaram pontualmente. O que é que eu quero dizer com isso? Bicho, se você não quer ficar mais um ano estudando para o vestibular, então pare de colocar na sua cabeça que você precisa seguir exceções. Porque assim, vocês veem muitas vezes parágrafos introdutórios que funcionaram em textos de nota 1000, mas não foi a maioria dos textos de nota 1000, dos textos de 900 mais, que escreveram daquele jeito. Talvez é um ou outro. Aí, esse um ou outro vocês querem pegar como se fosse a regra. E não é. É a exceção. E funcionou para aquela pessoa, talvez por conta do histórico, da habilidade que ela tem. Do talento, às vezes. Tem gente que tem o talento de escrever. Mas eu não ensino redação para talentosos. Me desculpem os que forem talentosos, mas não é o meu foco. O meu foco é ensinar estudantes comuns, pessoas que procrastinam, pessoas que têm dificuldade, que não têm um vasto conhecimento aí para estar sendo extremamente, fazendo analogias extremamente diferenciadas. Eu ensino o básico que funciona, que dá 900 mais, deu para centenas de alunos meus e me deu 1000 no último Enem. O básico. Então, no seu parágrafo introdutório, se você quer alcançar 900 mais, faça o que funciona. E o que funciona é deixar a tese explícita. Explícita, é evidente. Mostre ao seu avaliador que você sabe o que você está fazendo. E se você sabe o que você está fazendo, você não deixa a sua opinião, que é a tese, implícita no parágrafo introdutório. Nessa de deixar a tese explícita, aí você pode me perguntar assim: sendo função da introdução apresentar o tema e a tese, a gente entende que eu vou diluir todas as palavras do comando da proposta na intro. Primeiro 50% já foi e depois eu vou apresentar a tese, que é o meu ponto de vista. Como eu apresento, como fazer isso? Deixa eu colocar aqui maiorzinho. Você vai fazer isso da seguinte forma: procure culpados. Tese por culpabilização. Não falha. Não falha, e aí agora eu vou voltar, porque eu quero ver o que vocês estão colocando no chat. Não falha por qual razão? Culpar alguém sempre vai ser uma boa ideia em se tratando de redação do Enem. Textos 900 mais costumam adequar-se à tipologia textual exigida. E digo mais, textos que não se adequam recebem zero, né? Porque a competência 2 ela é muito clara ao instruir ao corretor da redação do Enem para zerar textos que fogem do tema e fogem, né, não obedecem à tipologia textual. E nessa ideia de obedecer à tipologia textual, obedecer à lógica de um texto dissertativo argumentativo, isso vai muito além da estrutura ali de dar um recuo e escrever a introdução, dar um recuo e escrever o desenvolvimento, dar um recuo e escrever o parágrafo conclusivo. Vai além, vai um pouco mais. É você entender que textos dissertativos, argumentativos, especialmente, oferecem a você, ou melhor, exigem que você problematize. O tema, em se tratando de Exame Nacional do Ensino Médio, é sempre um problema. Eu quero que você entenda é que
estabelecer culpados no parágrafo introdutório é uma boa estratégia porque você consegue descer também para o seu desenvolvimento com uma liberdade maior. Veja o que é que eu estou querendo dizer. Matheus, eu não estou entendendo. É o seguinte, quando você no seu parágrafo introdutório, que não é errado, tá? Não é errado. Isso é outra estratégia de fazer a tese e é muito boa também. Mas quando você coloca assim, a falta de recursos para as escolas e a escassez de uma cultura, de uma mentalidade. E a letárgica, vou enfeitar agora, letárgica mentalidade social. Veja, quando você faz isso, vou colocar aqui para vocês não confundirem, outro tipo de tese. Quando você faz isso no seu parágrafo introdutório, que é que você basicamente diz ao avaliador? Você diz para ele que você obrigatoriamente vai tratar desses dois assuntos no desenvolvimento. Então, é uma tese muito boa, mas é uma tese que, de certa forma, limita a sua abordagem. Porque você não vai poder sair dessa falta de recursos para as escolas e dessa letárgica mentalidade social, o que não é um problema. Não é algo, inclusive, que está nos textos que eu poderia considerar assim raros, pontuais, alguns, não, muitos textos 900 mais utilizam essa estratégia e você pode utilizar. Só que para explicar por que a tese de culpabilização específica de agentes é melhor, aí eu estou usando esse exemplo. Tá? Você consegue entender que quando você coloca assim, ó, lá na sua introdução, veja comigo. No seu parágrafo introdutório, você deixou claro que o Estado e a mídia são os responsáveis. Estado e a mídia. O Estado e a mídia. Você consegue descer para o desenvolvimento com mais abertura para explicar esse problema estatal e com mais abertura para explicar esse problema midiático. Enquanto que, no exemplo 2, quando você já explica qual é o problema, já especifica a falta de recursos para as escolas, você não vai trazer outra coisa no seu desenvolvimento. Você vai precisar ser fiel a isso. Enquanto que se você coloca, por exemplo, apenas a culpabilização estatal, você tem a liberdade de, no parágrafo de desenvolvimento, pontuar alguns aspectos. Entre eles, a falta de recurso, mas poderia ser esse e outro. Consegue compreender? Então, eu particularmente treinaria as duas formas, mas adotaria um olhar mais atento para essa tese por culpabilização, porque ela é uma estratégia que dá bastante liberdade nos parágrafos de desenvolvimento. A tese, você apresenta ela na introdução, mas você é refém dela durante todo o texto. Não existe finalidade maior na sua redação. Olha o que eu tô dizendo. Quem entende isso vira o jogo, viu? Não existe finalidade maior na sua redação do que defender a tese. Tudo que você faz no seu texto, tudo que você escreve na sua redação do Enem tem a finalidade de defender a sua tese. Não importa se alguém disser o contrário. Repertório você usa para defender a tese, argumento de autoridade, estratégias argumentativas você usa para defender a tese, os conectivos você utiliza para encadear melhor as suas ideias. E você faz isso com o objetivo de defender a sua tese. Você escreve o parágrafo introdutório para apresentar a tese, escreve os parágrafos de desenvolvimento para defender a tese, escreve a conclusão, no caso da redação do Enem, para elaborar uma proposta de intervenção que esteja diretamente associada à tese pontuada na introdução e defendida nos demais parágrafos do texto. É o ponto mais importante do texto. Isso não merece ser escrito de qualquer jeito, merece uma atenção especial. E os alunos que dão atenção especial à tese costumam alcançar 900 mais. A tese é a alma do seu texto. Só que as pessoas demoram a perceber isso. E elas estão muito preocupadas com o repertório que elas vão inserir na redação. Elas estão muito preocupadas se a proposta de intervenção do texto de fato atende aos critérios do Enem e vocês devem ter isso como preocupação. Mas não esqueçam de fazer o básico bem feito. E tese na redação do Enem é básico, é feijão com arroz.